Aleluias, graças a Deus, Deus maravilhoso, Deus poderoso. Senhor, venha nessa noite, Pai, venha nessa noite, meu Deus, falar, Pai, poderosamente, através da Tua santa palavra, Senhor. Vem nessa noite, meu Deus, falar poderosamente, Pai, através da Tua palavra, meu Deus. Aleluia, aleluia, Deus santo, Deus poderoso. Me usa nessa noite, Senhor, para falar com aqueles que hão de comparecerem, meu Deus. Para falar com aqueles que hão de comparecerem para ouvirem a Tua poderosa voz, meu Pai. A Tua santa palavra, Deus poderoso, Deus maravilhoso. Aleluias, aleluias, aleluias. Saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Você que está se achegando nessa noite abençoada, eu tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Nessa noite, Deus, Ele deseja fortalecer a tua fé, Ele deseja fortalecer a tua esperança através daquilo que Ele colocara ao meu coração. E para a noite de hoje, eu quero trazer uma palavra fortíssima, que inclusive tem tudo a ver o que nós estamos vivendo, Na verdade, tem tudo a ver o que a humanidade tem passado, tem vivido nesses últimos dias, nesses últimos tempos, Aqui no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, a partir do capítulo 1, no versículo 1, a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. E no versículo 3, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo, Então eu e você conhecemos, esses versículos, E uma coisa que o Espírito Santo havia revelado, ao meu coração, por intermédio da meditação, é que bem-aventurados são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia, Ao contrário do que o diabo tem soprado, no coração das pessoas, Porque quantas não são as pessoas, que por medo, por temor, por espanto, não procura se informar sobre o livro de Apocalipse, Não procura estudar, Não procura aprofundar, no que diz respeito a estas profecias, a estas revelações, até porque o significado de Apocalipse, é revelação, são revelações da parte de Jesus, para a igreja. Só que o diabo ele tem sugerido, na verdade ele tem semeado medo, no coração de muitas pessoas, e as pessoas por medo não leem, não estudam, Só que por outro lado, olha só o que está escrito, aqui no início do versículo 3, bem-aventurados, ou seja, felizes, benditos, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Então, enquanto o diabo sugere medo, no coração das pessoas, por outro lado, as pessoas que leem, as pessoas que ouvem a profecia, na verdade, elas são bem-aventuradas de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque o livro do Apocalipse não foi escrito, não foi inserido na palavra de Deus para causar medo, não. Não foi escrito para causar pânico, não foi escrito para causar terror nas pessoas, não. Ao contrário, foi escrito, na verdade, para trazer esperança para o povo que verdadeiramente serve a Deus. Porque Apocalipse, na verdade, além de trazer as revelações, com respeito aos últimos acontecimentos da humanidade,
Na verdade, vai trazer revelações também com respeito à vida eterna, com respeito, por exemplo, ao reino milenar, né? Com respeito aos céus, com respeito à nova terra, né? Com respeito à nova Jerusalém, ou seja, as promessas que Deus tem feito para a eternidade, para aqueles que hão de herdarem a salvação. Então eu quero te dizer uma coisa nessa noite, que a palavra de Deus, a profecia, não foi escrita para causar medo. O que tem causado medo nos dias atuais é o que o inimigo tem sugerido para com as pessoas. O que tem causado espanto, na verdade, é o que você tem assistido nos telejornais, não é verdade? É isso que tem causado medo, é isso que tem causado espanto. Você assiste um telejornal e você sai de lá com a cabeça meio perturbada, com medo, aflito. Só que as boas novas do Evangelho não é para causar medo, não é para te aterrorizar, mas é para te fortalecer, é para fortalecer a tua fé, é para fortalecer a tua esperança, meu querido e minha querida. Então, não tenha medo de nada do que tem acontecido nos dias de hoje. Aleluias, glórias a Deus, né? E aqui no capítulo 1 ainda, né? Mas no versículo 9, a visão de Jesus glorificado. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, né? Você sabe que o livro do Apocalipse, né? Ou seja, carta, né, ou o livro de Apocalipse, foi escrito, na verdade, pelo apóstolo amado do Senhor Jesus, pelo apóstolo João. E eu não sei se você sabe, mas João, ele foi aquele discípulo, aquele apóstolo, que ele não abandonou Jesus, principalmente nos seus piores momentos. Não sei se você sabe, mas João, ele viu Jesus sendo crucificado. João, ele acompanhou todo aquele sofrimento que Jesus viveu, que Jesus passou naquela cruz, na crucificação. Aleluias. Então, João, ele viu Jesus machucado. João, ele viu exatamente como o profeta Isaías havia profetizado no livro de Isaías, no capítulo 52, no final do seu capítulo. João, ele viu Jesus desfigurado, machucado. João foi aquele que não abandonou Jesus quando ele estava atravessando o seu pior momento, que era a morte de cruz, a crucificação. Por isso que João agora ele também tem essa visão, onde ele vê Jesus glorificado, ou seja, o mesmo João que viu Jesus machucado, ensanguentado, ferido naquela cruz, agora ele está na ilha chamada Patmos por causa da perseguição, por causa da palavra de Deus. E ele vê Jesus glorificado, ele vê Jesus ressurreto, ele vê Jesus exaltado. Aleluias, glórias a Deus, porque uma pessoa glorificada, né, é uma pessoa exaltada, é uma pessoa engrandecida, é uma pessoa recompensada. E Jesus, ele foi extremamente honrado, recompensado, engrandecido. A morte de Jesus não trouxe somente a salvação para nós, não trouxe somente a justificação para mim e para você e para a humanidade, mas a palavra fala que por conta dessa morte de cruz, Jesus, ele conseguiu obter um nome que está acima de todo o nome, porque a palavra de Deus vai dizer que no nome de Jesus, toda criatura tem que se prostrar de joelhas aos pés de Jesus. Então Jesus foi muito, mas muito engrandecido, glorificado pelo Pai. Aleluias. Quero dar boa noite para você que está me cumprimentando, né? A nossa irmã, né? Aí da Bahia, que ela tá online, ela tá ao vivo aí, né? Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, a tua família. Nosso irmão Carlinhos, né? O obreiro de Deus, que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus seja contigo, né? A nossa irmã missionária, né, Maria, que também está aí acompanhando, né, essa humilde transmissão.
Que Deus ele possa abençoar você grandiosamente, que Deus ele possa abençoar você fortemente nessa noite. E Deus ele já está falando tremendamente aqui através desta pregação, né? E se você ainda não compartilhou, se sentir de Deus para estar compartilhando esta palavra, porque ela é uma palavra tremenda, ela é uma palavra muito, mas muito profunda. Então que Deus te abençoe grandiosamente nessa noite. Então nós estamos meditando, né, aqui no livro do Apocalipse, né? João, ele vê Jesus glorificado, né, como vai dizer os versículos seguintes, né? Ele viu um homem com vestes talares, né, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva lã, como neve. Os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze, polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Então olha só que coisa tremenda, né? Olha só que coisa profunda. Aquele que viu Jesus, né, ensanguentado, machucado, ferido, é o mesmo que agora está vendo Jesus, mas está vendo Jesus coroado, Jesus glorificado, Jesus engrandecido pelo Pai. Aleluias, graças a Deus, né? A palavra fala que agora João, ele recebe, né, a ordem dada por Jesus para que agora ele venha escrever, né, 7 cartas destinadas às 7 igrejas do continente asiático, né, da Ásia. E essas igrejas são Éfeso, né, Esmirna, como nós sabemos, né, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? E daí então ele começa a escrever, né, essas cartas e direcioná-las, né, ao anjo da igreja, que na verdade é o pastor de cada uma dessas igrejas. Só que aqui no capítulo 7, né, agora no versículo 9, é a partir daqui que eu quero entrar ainda mais profundo nesta palavra. A visão dos glorificados. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Aleluias. Então, no capítulo, né, anterior que nós léramos, João ele viu Jesus glorificado. Só que e agora, irmão Éder? Agora João, ele está vendo, não é Jesus glorificado nesta visão, mas ele está vendo uma multidão. A palavra diz, né, que é uma grande multidão que ninguém poderia enumerar. E essa multidão estava pessoas, né, de todas as nações, de todos os povos, de todos os reinos, ou seja, todas as pessoas salvas, desde os tempos de Adão e Eva até o final dos tempos, pessoas salvas, pessoas eleitas, pessoas que herdaram a salvação. Então João ele está tendo esta visão, a visão dos glorificados. Por que glorificados? Porque também, assim como Jesus, esses aqui na visão foram exaltados, foram engrandecidos, foram recompensados pelo próprio Deus. Então, nesta visão, na verdade, são os salvos, são os eleitos. Por isso que vale a pena perseverar, por isso que vale a pena, sabe, permanecer fiel até o fim. Por quê? Porque naquele grande dia, aquele que permanecer até o fim será glorificado. Aquele que permanecer até o fim será exaltado. A palavra fala que existe galardões no céu para aquele que perseverar até o fim. Existe a coroa da vitória para aquele que vencer, para aquele que perseverar, ou seja, existe uma glorificação, uma honra, uma recompensa para aquele que perseverar até o fim, como foi ensinado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o mais interessante disso daqui, meus queridos, que nós estamos meditando, que nós estamos lendo,
é que são pessoas de todos os povos. João, ele está vendo pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas. Por quê? Porque quando Jesus, ele bradou na cruz, quando Jesus, ele morreu na cruz, ele não morreu para salvar especificamente o povo daquela nação ou o povo daquela região. Jesus não morreu na cruz para salvar especificamente alguém deste ministério ou alguém daquela denominação, mas na cruz Jesus morreu para alcançar a todos, tanto judeus como gentios, e assim será o grande arrebatamento, assim será a vinda de Jesus, assim será a salvação, porque quando Jesus vier para arrebatar, ele não vai vir levar especificamente alguém que pertence àquela igreja, ele não vai vir levar especificamente alguém que pertence àquele povo, daquele país ou daquela nação. Não, Jesus vai vir, o arrebatamento será para aquele que aceitou Jesus, para aquele que se arrependeu dos seus pecados e para aquele que perseverou até o fim. Aleluias, glórias a Deus. Então nós temos que perseverar, meus queridos, temos que perseverar até o fim. Então a salvação, ela é independente, de placa, de ministério, de denominação, até porque a igreja não salva ninguém. Placa de igreja não salva ninguém. O que salva é o sangue de Jesus. O que salva é a redenção que está no sangue de Jesus. O que salva é a pessoa aceitar o sacrifício de Jesus em prol dos seus pecados. É por isso que eu não prego religião. Eu não prego placa de igreja, porque placa de igreja não salva ninguém. Até porque o nosso Deus, também, ele não é um Deus religioso. A religião, ela foi implantada pelo homem. Quem é religioso é o homem e não o Deus que eu e você servimos. Eu não sei se você sabe, mas é por conta da religião, por exemplo, que existem muitas guerras. Você sabia que muitos conflitos que tem por aí é exatamente por causa da religião? Atentados, terroristas e até mesmo guerras é por causa da religião. Por quê? Porque a religião divide. A religião, ela faz acepção. A religião, ela condena muitas das vezes. Por isso que o nosso Deus, ele não é religioso. Assim também como o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Quem faz acepção de pessoas é o homem, não o nosso Deus. O Deus que eu e você servimos, ele ama tanto o pobre como o rico. O Deus que você serve, ele ama tanto o analfabeto como o intelectual, independente da nacionalidade, independente do estado, independente do país, independente do continente, todos são amados pelo nosso Deus. É claro que nem todos querem, nem todos aceitam o amor de Deus, mas ele ama a todos. Você quer ver uma coisa ainda mais forte? Deus é tão bom, é tão amoroso que ele ama inclusive aqueles que não amam ele. Deus gosta inclusive daqueles que não gostam dele, diferente de mim e de você, não é verdade? Porque é fácil amar quem nos ama, é fácil gostar de quem gosta da gente. Difícil é amar quem não nos ama, Difícil é procurar gostar de quem não gosta da gente, Mas o nosso Deus, ele é amor, Como escrito pelo próprio apóstolo João, Deus é amor. Então Jesus, ele vai vir arrebatar, Não é gente desta igreja ou daquela igreja, não. Independente de placa, de ministério, é independente de denominação. Jesus vai vir levar um povo lavado, limpo, remido pelo sangue do Cordeiro, É claro que nós também não podemos esquecer, que no início, Jesus, na verdade, ele veio no intuito de morrer pelos judeus. Só que sabemos que os judeus, eles rejeitaram Jesus, eles não aceitaram o sacrifício de Jesus, E não pense você que é diferente dos dias atuais, porque continua sendo a mesma coisa, Porque nos dias atuais já não são nem judeus, Mas são brasileiros, são americanos, Ou seja, quantas e quantas pessoas, assim como os judeus, também têm rejeitado, a Jesus, Também
tem rejeitado, né, o sacrifício de Jesus, né? Na verdade, o mundo é assim, né? E a sociedade, né? E a maioria das pessoas, né? Digo isto, né? Com relação às pessoas que não gostam de Deus, né? Que acabam rejeitando, né? Aquilo que Jesus fez por intermédio delas, né? Naquela cruz. Então a salvação, né? É para aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador. A salvação é para aquele que não desiste. A salvação é para aquele que persevera, mais que persevera até o fim. Aleluias. Então João, ele está vendo essa grande multidão, né? E aqui no versículo 10, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertencem a salvação. Então a sua salvação, seu milagre, sua bênção, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, pertence a quem? Pertence a Deus. Então não se iluda com autoridade política, não se iluda com o poder de homem, porque quem pode te abençoar, quem pode te socorrer, quem pode te livrar é Deus, mais nada e mais ninguém. Aleluias. Pastora Josefa, aí da cidade de Campinas, que Deus possa abençoar a senhora, a sua família, né, que está aí nos assistindo, né, a nossa irmã Yane Cristina, que Deus abençoe você, minha irmã, tua família, tua casa, né, que Deus abençoe você que está aí do outro lado, né, acompanhando esta live, né, estamos falando sobre o Apocalipse, né, e não é difícil percebermos, né, que é exatamente, né, o que nós estamos vivendo, né, nesses últimos dias, né, nesses últimos tempos. No versículo 11, todos os anjos estavam em pé, rodeado o trono, os anciões e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoravam a Deus. Então Deus, ele está sendo adorado pelos anjos, pelos anciões que estão no céu. Então eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite, que o único que é digno de toda adoração é o nosso Deus. Digno de toda adoração é o nosso Deus. Eu não posso me prostrar diante de uma imagem e adorá-la como se fosse Deus, porque Deus vivo e verdadeiro é só um, que habita os céus. Aleluias, glórias a Deus. É claro que a religião, né, ensina a adorar muitos personagens bíblicos, não é verdade? Só que a palavra de Deus, pregada da forma certa e correta, ela nos ensina a adorar somente ao Deus poderoso, ao Deus da Bíblia Sagrada. Então, o único digno de todo louvor, de toda adoração, é o nosso Deus. Aleluias. No versículo 13, um dos anciões tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então é aqui que é o ápice da mensagem. Você que está aí agora, presta muita atenção naquilo que será dito nesses minutos. Amém, irmão Marcos? Pregador de excelência, que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Que Deus abençoe você que está aí do outro lado me assistindo. Eu tenho certeza que Deus, ele está falando poderosamente ao teu coração, assim como ele está falando ao meu coração. Então, meus queridos, agora preste atenção naquilo que vai ser apregoado nessa noite. Não tira a tua atenção por nada, porque serão coisas profundas e fortes que serão explanadas através desta pregação, né? João, ele viu aquela grande multidão, né? Sem saber quem eram aqueles que faziam parte daquela grande multidão. A palavra vai dizer agora que João, ele pergunta, né? Peraí, quem são esses? E alguém responde: estes são os que vieram da grande tribulação. Você sabe que o que nós temos vivido nos dias atuais
não deixa de ser uma tribulação, não é verdade? Porque essa pandemia, né, esse coronavírus é uma tribulação, não é verdade? É uma fase difícil que a humanidade está vivendo, né? É um período difícil sobre a face da terra, né? É uma tribulação que infelizmente, né, já dizimou milhares e milhares de vidas, não é verdade? Quantas pessoas, né, estão todos os dias morrendo por conta da situação, ou seja, não deixa de ser uma tribulação. Só que eu quero chamar a atenção para você nessa noite, que a grande tribulação descrita pelo livro do Apocalipse, como também ela é mencionada pelos outros livros que fazem parte da Bíblia, a grande tribulação ela não se compara com nada ao que nós temos vivido nos dias atuais. Por mais que isso possa às vezes causar um pouco de medo, né? Mas esta é a realidade. Nada daquilo que se compara nos dias atuais não pode ser comparado com o que será a grande tribulação. Porque tudo que nós temos vivido nesses últimos dias, essas coisas elas serão intensificadas de uma forma muito grande nesse período de tamanha dor, sofrimento e angústia que é descrito pela palavra de grande tribulação. As guerras que nós temos presenciado hoje, pandemias, né, como esta do coronavírus e outras que já vieram há muito tempo atrás, né, e a fome, né, e as guerras, né, as pestilências, né, essa falta de amor, como tantas outras situações caóticas, né? Tudo isso não pode ser comparado com o que será o período de grande tribulação, porque essas coisas serão intensificadas nesse período de tribulação. A palavra fala que no livro de Daniel, né, a grande tribulação ela é descrita como a última semana das 77 semanas de Daniel. Sabemos que uma semana ela é equivalente a 7 dias, né? Essa última semana que ainda não aconteceu no mundo, na terra, diante de Deus, ou melhor dizendo, para nós, será 7 anos. 7 anos de tribulação, de sofrimento na terra. E Jesus também falou sobre isso, né? Com respeito a esta grande tribulação. Nós podemos ver nos evangelhos Jesus mencionando que até então não houve período tão angustiante e depois não haverá outra fase que possa se comparar a esta grande tribulação. Vai ser nesse período em que a palavra de Deus revela que os 7 selos serão rompidos, né? É nesse período em que as 7 trombetas tocarão sobre esta terra. É neste período em que as taças da ira de Deus serão derramadas sobre a terra. É neste período também de grande tribulação que a palavra revela que vai haver a tão famosa marca da besta, né? Onde aqueles que não colocarem a marca, né? Muitos falam que será um chip, né? Terão que fugirem, né? Não poderão viver em sociedade se recusarem a marca, né? Entre tantos e tantos acontecimentos, né? É claro que não dá para dar uma aprofundada, né, como eu gostaria, sobre este período tão angustiante, né? Mas assim mesmo eu quero falar algumas coisinhas, né, a respeito disso, que Deus ele havia colocado ao meu coração, né? Só que antes de tudo, né, nós precisamos primeiro entender uma coisa, que nós ainda não estamos vivendo a grande tribulação. Não, o que nós estamos vivendo hoje, os tempos de hoje, descrito nos evangelhos, é o período chamado de, o período, né, das dores, né, as dores de parto, ou seja, os sinais que estão indicando que a cada dia mais se aproxima a vinda de Jesus. Nós não estamos vivendo ainda esta grande tribulação, mas o período vivido hoje pela humanidade é o princípio de dores, né? Ou seja, são sinais que estão indicando o retorno de Jesus. Quais seriam esses sinais? Surgimento de falsos cristos, falsos messias, né?
E hoje não é difícil, né? Hoje não é difícil, né, termos a informação daqueles que têm saído pelo mundo afora, né, se passando por cristos, né, ou seja, falsos messias, né. Um outro sinal seria o quê? Os terremotos, né, e as guerras, né, as pragas, as pestilências, né, e a fome, que também não deixa de ser um sinal, né, e a falta de amor, né. Você já percebeu que ao passar dos anos, né, o amor das pessoas vem se esfriando? As pessoas já não têm mais aquele amor, né, que elas antes tinham há 5 a 10 anos atrás, né? Isso daí é o quê? Isso daí é sinal de que Jesus está voltando. E a Bíblia fala que não seria de todos, mas de quase todos o amor iria se esfriar em seus corações, né? Então esse período vivido é o período das dores, princípio de dores. Agora, eu creio que no final desse período, né, é aí que vem o grande arrebatamento, que é a grande promessa, né, que nós como igreja do Senhor estamos esperando, estamos aguardando. Por quê? Porque eu não creio nessa teoria de que a igreja vai passar pelo crivo da grande tribulação. Existem alguns que apoiam, né, e defendem esta tese, mas eu não acredito que a igreja vai passar pelos 7 anos de tribulação, de sofrimento. Eu acredito que a igreja será levada, a igreja será arrebatada antes dos 7 anos de tribulação. Aleluias. Inclusive são muitos versículos, né, que até apontam para este grande arrebatamento antes da grande tribulação. E olha que o arrebatamento, né, vai ser um dos fenômenos que vai abalar essa terra, né, e principalmente aqueles que ficarem, né. O que é arrebatamento? Arrebatamento significa ser arrancado à força, tirado à força. Em um abrir e fechar de olhos, imagina milhares de pessoas desaparecendo dos continentes e dos países e dos estados e de suas cidades. Imagina o caos que não vai virar nesse mundo, não é verdade? Imagina em um abrir e fechar de olhos, as pessoas sumindo, né, dos automóveis, e os automóveis trombando e batendo, né, e acidentes, e os pilotos desaparecendo de suas aeronaves, né, e se chocando com prédios, né. Ou seja, imagina o desespero de quem ficar nessa terra. Imagina a dor de uma mãe em nunca mais poder ver o seu filho, ou a dor de um filho em nunca mais poder ver o seu pai, em consequência do fenômeno que será o grande arrebatamento. Então eu creio que a igreja não vai passar pelos 7 anos de grande tribulação. Mas o que acontece então assim que a igreja é tirada? O que vai acontecer assim que a igreja for levada, arrebatada da terra? É aí que inicia-se os 7 anos de trevas, de tribulação, e o primeiro selo, acredito eu, por estudos também, que ele é rompido. E a palavra fala que assim que o primeiro selo ele é rompido, no início de tribulação, vem o cavalo branco com o seu cavaleiro marchando sobre a terra. Alguns acreditam que é Cristo, eu não creio que é Cristo, eu creio que na verdade é a revelação do anticristo, que surge assim que a igreja é arrebatada. Então saiba disso nessa noite, assim que a igreja é arrebatada, então acontece a revelação do anticristo. Quem vai ser o anticristo? O anticristo ele vai ser uma espécie de líder mundial, que vai unir o mundo durante esses 7 anos. Inclusive a palavra anticristo, né, ela sugere dizer aquele que vai ser oposto a Cristo. O anticristo ele vai ser alguém que ele vai se opor a tudo aquilo que Jesus ensinou, falou enquanto viveu nessa terra. Ele vai se opor à Bíblia, à palavra de Deus. O anticristo vai se opor a tudo o que Jesus ensinou, a tudo o que Jesus falou. Então eu creio que assim que a igreja é arrebatada da terra, vem o surgimento do anticristo, oferecendo a proposta de paz mundial, né? Porque o mundo vai estar em um desespero tamanho. Você não tem ideia do que
vai estar esse mundo depois que a igreja subir, depois que a igreja for arrebatada? Hoje as pessoas têm zombado, né? Hoje as pessoas têm perseguido o povo de Deus, mas se eles soubessem ideia, né? Se eles tivessem ideia do que vai ser o sofrimento e o desespero de muitos que ficarem nessa terra depois que a igreja for levada, arrebatada. Então, assim que a igreja é tirada, o primeiro selo é rompido, surge o anticristo na história. A palavra fala que por um tempo vai haver, né, uma falsa sensação de paz. As guerras cessarão, muitos problemas aparentemente deixarão de existir nesse período de paz, né? As Bíblias, né, e as igrejas e muitas coisas, né, que envolve Deus vai deixar de existir, né? É um pouquinho semelhante aos dias de hoje, né? Eu estou aqui fazendo live é porque a igreja aqui da minha cidade ou as igrejas estão fechadas. A ordem veio, né, da prefeitura, veio do estado, né? Então é algo meio que semelhante, né? Então vai haver uma falsa sensação de paz. Os primeiros meses, né, e anos dessa grande tribulação. Só que em seguida vai acontecer a abertura do segundo selo. E um cavalo vermelho vai aparecer cavalgando com o seu cavaleiro, aonde a paz será tirada da terra e os homens começarão a se matarem uns aos outros. Então isso daqui é muito profundo. Por quê? Porque se a paz ela é tirada da terra e os homens começam a se matarem uns aos outros no período de tribulação, significa dizer uma coisa, que o que leva as pessoas a se matarem é a ausência de paz. O que leva as pessoas a se matarem, a se odiarem? O que leva às guerras e aos conflitos e a muitas das vezes até o próprio suicídio? O que leva as pessoas a se matarem, a se odiarem? Falta de amor, como também falta de paz. Por isso que você tem que buscar a paz, mas a paz de Cristo, a paz do Senhor para a tua vida, para a tua família. Então, após a abertura do segundo selo, vem a abertura do terceiro selo. Já é um cavalo preto, representando a morte que vai ser consequência, provavelmente, né, das guerras e dos conflitos que surgirão com todo o ímpeto, com toda a força, no período de grande tribulação. E agora vem a abertura do quarto selo. O quarto selo já trata-se de um cavalo amarelo, e esse cavalo representa a própria morte, aonde muita gente vai morrer no período de grande tribulação, vai morrer com consequência da fome, né, e das guerras e de outros desastres da natureza. Aleluias. Glórias a Deus, né? Aqui o sexto selo, quando é rompido, né? A palavra fala que o sol ele escurece, a lua, né, que é tão admirada nas noites de luar, vai se tornar como sangue. Imagina que horrível não será, né? E a palavra fala que um grande terremoto vai abalar a terra também, né? Então essas coisas elas vão acontecerem. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Jesus falou: passaria-se os céus e a terra, mas as minhas palavras, ou seja, as palavras dele não passariam. Aí a palavra de Deus fala, né, que assim que o sétimo selo é rompido, é aberto, né, aparece agora no cenário os 7 anjos com as suas 7 trombetas, né? E a primeira trombeta é tocada, fogo e uma chuva de granizo cai sobre a terra, queimando a vegetação da terra. A segunda trombeta é tocada, um grande meteoro vai cair nos rios e nos mares, e vai transformar, né, essas águas doces em águas amargas, levando uma boa parte dos animais a morrerem, a entrar em extinção. Quando a terceira trombeta é tocada, já são os astros da terra, o sol, a lua e as estrelas são feridas, e o mundo agora passa a ficar mais escuro. Quando a quarta trombeta é tocada, né, uma outra praga, um outro fenômeno, né? O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e da lua, né, e das estrelas. Agora a quinta trombeta, né? A quinta trombeta ela vai ser algo sombrio e aterrorizante, né, como nós conhecemos, né? Trata-se das pragas, né?
ou melhor dizendo, a praga dos gafanhotos, né? Que não vai vir para assolar a vegetação, né? Porque nós sabemos que os gafanhotos ele vem para comer, para assolar a vegetação, né? Só que esses gafanhotos não são gafanhotos normais, na verdade são demônios. É porque eu não vou entrar em cada detalhe, mas são seres horríveis, seres, na verdade, demoníacos, que vai vir por 5 meses para afligir, para aterrorizar os homens que estiverem vivendo neste tempo aqui na terra, na grande tribulação, e que não tiverem a marca de Deus em sua testa, em sua fronte. Agora olha uma coisa interessante, né? Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Olha que coisa forte, né? Eu digo forte porque hoje as pessoas elas têm feito de tudo, né, para fugirem da morte, né? As pessoas hoje elas estão desesperadas fugindo da morte, né? Elas estão, né, procurando hospitais, elas estão fazendo isso, elas estão fazendo aquilo outro para fugirem da morte, porque ninguém quer morrer. Mas neste período de grande tribulação, a dor estará sendo tão intensa, o sofrimento estará sendo tão árduo, que vai ser a própria morte quem vai fugir daqueles que procurarão por ela. Hoje são as pessoas que têm fugido da morte, mas nesse período, nesta fase da grande tribulação, já são a morte que vai fugir das pessoas. Por quê? Porque vai ficar nessa terra, exatamente porque não deu valor naquilo que Deus fez, que foi enviar Jesus para morrer pelo pecado da humanidade. Então, no período de grande tribulação, as pessoas vão procurar a morte e a morte fugirá delas. Por quê? Porque rejeitaram Jesus. Por quê? Porque não aceitaram Jesus como Salvador. Então vai ficar para sofrer. Vai ficar para sofrer. Mas não é o que Deus quer para mim e quer para você. Isso daqui é para quem não obedece à palavra de Deus. Essas coisas aqui, meus queridos, é para quem não submete. Essas coisas que eu estou dizendo para você é para quem também está na igreja brincando de ser crente. Porque no dia do arrebatamento, não pense você que vai subir aquele que está brincando de ser crente, porque não vai não. Vai ficar da mesma forma que o ímpio vai ficar. Aquele que está brincando de ser crente, aquele que está na igreja fazendo tudo de errado, vai ficar, assim como o ateu vai ficar, assim como o ímpio vai ficar. Aquele que está brincando de ser de Deus vai ficar nessa terra. Por isso que a vida de cristão nós temos que levar a sério, porque tem muita gente achando que é brincadeira, muita gente que está na igreja fazendo tanta coisa de errado, né? Traindo a mulher, traindo a esposa traindo o marido, né? A pessoa fazendo tanta coisa de errado, né? Coisas que estão desagradando a Deus, estão entristecendo o Espírito de Deus. Não pense você naquele dia que vai subir, porque não vai coisa alguma, vai ficar nessa terra. Porque o céu é um lugar preparado para quem está limpo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Então, no período de grande tribulação, a dor vai ser tão intensa que as pessoas vão terem desejo de morrer, mas não vai morrer, vai ficar para sofrer nessa terra. Aleluias. Quando a sexta trombeta é soada, a palavra fala que vai ser um exército de 20 milhões de demônios que vão cavalgar nos seus cavalos sobre a face dessa terra, aonde mais da metade da população mundial vai morrer por conta desta praga. Aleluias. E no finalzinho, né, já perto do final da grande tribulação, agora Deus, ele envia, né, os 7 anjos com as 7 taças, que na verdade são, né, os 7 anjos com as 7 taças, né, que na verdade é o cumprimento, né, da 7ª trombeta que é tocada. Nós sabemos que a primeira taça, quando é derramada, né, quem vai sofrer com esse grande sofrimento, essas grandes enfermidades, né, derramou o primeiro a sua taça, né, e aqueles que receberam, olha só, a marca da besta, a palavra fala que eles vão sofrer horrivelmente com dores, com chagas,
E não é coronavírus não, viu? É enfermidade. No período de grande tribulação, aquele que recebeu a marca da besta, o chip, seja lá o que for, quando o anjo derramar esta primeira taça, não vai ter vacina, não vai ter médico, não vai ter medicina da terra, vai sofrer, vai gemer, porque perdeu a salvação, recebeu a marca da besta. E que marca é essa? É o chip? Não pode ser, né? A Bíblia fala que é uma marca, né? Não é verdade? Então, quando a primeira taça é derramada, aqueles que receberam a marca da besta começam a sofrer com dores, enfermidades. Quando a segunda e a terceira taça é derramada na terra, aí é toda água, nos mares, nos rios, nos oceanos, né? Essa água linda que você vê aí, né? Essa água, né? Azul, né? Ou aparentemente azul, né? Ela deixa de se tornar azul para se tornar cor de sangue. Ela deixa de se tornar azulada para se tornar sangue. Aí todos os animais são extintos, né? Animais marinhos. Aleluias. Quando o quarto anjo derrama a sua quarta taça, a palavra fala que essa taça será derramada sobre o sol. E o sol vai queimar. O sol vai aquecer intensificamente os homens que receberam a marca da besta e que ainda estão vivos na grande tribulação. Aí eu fico pensando as pessoas reclamando, né? Puxa vida, como o sol está quente hoje, né? E se elas soubessem o que esperam aqueles que vão ficar nessa terra, né? E que não vão subir no arrebatamento, aqueles que receberem a marca da besta, né? Imagina só o sol abrasador queimando, né? Queimando os homens, aleluias, glórias a Deus. A palavra fala que quando o sexto anjo derrama, né, agora a sua taça, o grande rio Eufrates, ele vai se secar. Esse rio, ele seca exatamente, acredito eu, como consequência, viu? Essa última taça derramada, porque a terra vai ser tão aquecida, a temperatura vai estar tão alta, tão quente, que até esse grande rio Eufrates vai se secar. Só que isso daqui tem um sentido bíblico, espiritual, porque ele está se secando exatamente para facilitar para com os reinos que são aliados do anticristo, para naquele grande dia facilitar a invasão no território israelita. Porque vai haver uma grande batalha, como nós conhecemos a batalha do Armagedon. Aleluias, glórias a Deus. E a palavra fala que quando o sétimo anjo derrama a sua sétima taça sobre o ar, são pragas terríveis. Primeiro que é uma grande chuva de pedra que vai cair sobre esta terra, e todas as cidades, todos os reinos, todas as cidades que você vê hoje em pé, erguidas, neste período elas serão devastadas, destruídas, por tão forte e tão grande que vai ser esse terremoto. Não vai ter prédio, não vai ter casa, não vai ter edifício que vai aguentar a fúria desse terremoto, neste período em que a terra vai ser sacudida. Imagina só, né? Quanta destruição, quanta morte. Imagina só, né? As ondas furiosas se levantando do mar, porque eu não sei se você sabe, mas o que causa, né, as conhecidas tsunamis, né, as ondas gigantes, são tremores de terra, mas nesse caso são tremores que acontecem no fundo do mar. Então, diante desta grande praga, tudo aquilo que está erguido vai vir ao chão, vai cair. E a palavra fala que agora no finalzinho, né, da grande tribulação, a igreja que primeiro subiu no arrebatamento, né, juntamente com os salvos, os eleitos, né, a palavra fala que esses que subiram no começo, né, ou antes dos 7 anos de tribulação, agora no finalzinho de grande tribulação, eles descem na terra, juntamente com Jesus, aleluias, Jesus no cavalo branco, os salvos, os eleitos, o grande exército que há nos céus, vestidos com vestiduras brancas e cavalos, descem juntamente com Jesus. Para quê? Para colocar fim neste
reino maligno, diabólico do anticristo na batalha do Armagedon, que vai acontecer no finalzinho da grande tribulação, aonde todos aqueles que receberam a marca da besta morrerão, aonde o anticristo, o falso profeta, que vai ser uma espécie de líder religioso, né? Alguém que vai ser uma espécie de antecessor do anticristo, né? A palavra fala que esses dois serão jogados, lançados vivos no ardente lago de fogo. Jesus vem, desce com a igreja que foi arrebatada, colocando fim neste período de 7 anos de muita morte, muita tragédia, muita dor, muita destruição para quem ficou nessa terra e não subiu no grande arrebatamento da igreja. Aleluias. Então essas coisas elas são profundas, elas são tremendas. Eu sei que às vezes causa um pouquinho de espanto, né? Mas isso daqui é para espantar aquele que vai ficar nessa terra, né? Porque nós temos que ter esperança que nós como igrejas, nós como noivas do Senhor, né? A igreja do Senhor, nós não vamos estarmos aqui nessa terra quando os 7 selos forem abertos, quando as 7 trombetas soarem, quando os 7 anjos derramarem as suas 7 taças. Nesta terra, nós não estaremos nessa terra, mas nós estaremos nas bodas, aleluias, glórias a Deus, adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por isso que vale a pena, meu querido, por isso que vale a pena vencer a carne, vencer o pecado, para naquele grande dia em que a trombeta soar, você possa ouvir o soar da trombeta e juntamente com a igreja de Deus, desaparecer dessa terra, ser levado, ser arrebatado, ou mesmo diante da morte. Devemos estarmos preparados, porque não sabemos o dia em que Jesus virá, como também não sabemos o dia da nossa morte. Não é verdade, queridos? Irmão Éder, por que Jesus ainda não voltou? Eu acredito que Jesus ainda não voltou porque a igreja não está preparada. E porque Deus, Ele quer salvar o máximo de almas possíveis nesse grande dia. Então eu creio que um dos motivos principais, né, também é que a igreja não está ainda totalmente preparada para esse grande dia. Mas eu creio, que nós temos muito pouco tempo sobre a face dessa terra. Você quer ver uma coisa? Quando a noiva, né, ela vai se encontrar com o noivo, né, na festa, nas bodas, no casamento, eu duvido se a noiva ela vai de qualquer jeito. Eu duvido se a noiva ela vai despreparada, se antes ela não se arruma, né? Se antes ela não passa aquela maquiagem, né? Se ela não corta o cabelo, se ela não passa aquele bom perfume, né? Ou seja, se ela não se prepara para encontrar com o amado dela, para encontrar, né, com o noivo, com aquele que será o esposo. E assim está acontecendo. A noiva, que é eu, que é você, estamos nos preparando para esta grande festa, para este grande casamento que vai acontecer nos céus, que vai acontecer no paraíso. Aleluias, glórias a Deus, né? Você pode ver no livro de Esther, inclusive, né, que a palavra vai dizer que durante 1 ano, né, aquelas virgens do reino de Assuero haviam se preparado para encontrarem com o rei Assuero. E hoje a igreja, hoje somos eu e você que estamos nos preparando, que estamos nos santificando para encontrarmos com o nosso Senhor. Então é isso, povo de Deus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Não existe outra porta de salvação a não ser Jesus para nos salvar de tudo aquilo que ainda está por vir. Não existe 3 portas, não existe 3 caminhos, só existe dois caminhos. Só existe duas portas.
uma porta que conduz à perdição e outra porta que conduz à salvação, uma porta que conduz ao céu e a outra porta que conduz ao inferno. Não existe 3 caminhos, é somente 2 caminhos. Um caminho que conduz para o alto, que leva para o alto, mas o caminho que conduz para baixo, para o inferno. E a escolha é tua, a escolha é minha, de escolhermos aonde nós haveremos de viver a eternidade, ou ao lado de Deus, ou no inferno, ou no lago de fogo. Então já não é tempo mais de brincar, é tempo de fazermos assim como aquelas virgens prudentes haviam feito, levar azeite na reserva. Por que, irmão Éder? Porque o noivo já está às portas. Aleluias, glórias a Deus. Então é isso que eu queria trazer até o teu coraçãozinho nessa noite, né? Dizer esse recado, né? Que Jesus está voltando. Então prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Mais uma vez Deus falando de preparação. Prepara, Israel, lava suas vestes do sangue do Cordeiro, porque aquele que virá, virá e não tardará. E ele é o noivo, é o esposo, é Jesus. Então prepara-te, povo de Deus, porque Jesus está voltando. Aleluias, glórias a Deus. Então eu quero estar encerrando essa live, né? Quero agradecer você por ter passado, né, estes minutos, este tempinho aqui, né, assistindo o irmão Éder, né? Se você ainda não compartilhou e sentir-se tocado por Deus para compartilhar, né? Eu tenho certeza que assim como o Papai do Céu falou com você, Ele continuará falando com aqueles que ainda hão de assistirem, de acompanharem. Então, como as igrejas estão fechadas aqui, né? Vou pedir para Deus novas mensagens, inspirações, né? E para estar aqui, né, nos próximos dias, trazendo essa palavra poderosa e revelada do coração de Deus para o nosso coração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, que Deus ele conceda a você um final de semana abençoado, que Deus abençoe a tua noite, meu querido e minha querida, e que a paz do Senhor Jesus reine sobre a tua casa, sobre o teu lar. Amém? Fique com esta palavra, glorifica o nome do Senhor. Obrigado pela tua atenção e que Deus te abençoe.